Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o caminho e a justiça, o caminho para a justiça de Cristo, para o terceiro capítulo, mesa dos pães e candelabro. Eu vou explicar o que é isso, tá? E ele fala todo o contexto, todos os textos, da Ellen G. White explicando tudo sobre esse capítulo 3 da mesa dos pães e candelabro, da série O Caminho para a Justiça de Cristo, tá ok? Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Preciso muito da ajuda de vocês para engajar mais aqui no YouTube e que vocês possam receber o meu vídeo pregando sobre a palavra de Deus, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez a mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Venho aqui hoje gravar mais um vídeo, falar sobre o tabernáculo do Senhor. Quero falar sobre a mesa dos pães e do candelabro, onde o sacerdote e o sumo sacerdote faziam as oferendas. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para passar isso para o povo de Deus, pregar a tua palavra. Faça-me de mim o seu servo, nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Vamos começar com um versículo, que era de 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Quer dizer, palavras de Cristo. Vamos ser santos, né? Se Deus é santo, que nós também seremos santos. Quero que andemos com Cristo. Vamos para Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. E o verso 7. Levítico, capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, mais uma mensagem de Deus, sede santos. Quero ler algumas passagens, dos escritos de Ellen G. White. Conselhos aos professores, pais e estudantes, na página 138 e 139. Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia, o livro dos livros. O estudo diário das Escrituras tem influência santificadora, enobrecedora sobre o espírito. Ligai o volume sagrado ao vosso coração, e ele se mostrará amigo e guia na perplexidade. A Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não devemos satisfazer com um conhecimento superficial. Antes devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras de verdade. Beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras. Quer dizer aqui que nós devemos, de ler, o livro dos livros, ter sede, beber, ter sede da palavra. Como beber a água viva,
quer sermos servos do Espírito das Sagradas Escrituras. Quer sermos servos de Deus. É isso que ela está dizendo aqui nesse texto. Vamos ler mais um texto aqui. Conselho sobre a escola sabatina. Todos os que estudam a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente estudada, comida, digerida e praticada. Isto mantém a nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A negligência da palavra significa inanição para a alma. Quer dizer, cada palavra, se você estuda a palavra, cara, fica diferente, você sente uma energia diferente, cara, você procura, cara, a paz, cara, você tem uma paz, cara, lendo a palavra de Deus, cara, todo o seu pensamento que está em ruínas, cara, todo o seu pensamento que está negativamente, cara, negativado na sua mente, cara, esquece tudo, cara, a palavra de Deus aniquila todos esses pensamentos, cara, da sua mente. Vamos ler mais um texto aqui. Agora falar sobre a mesa com pães e o candelabro. Agora vamos falar sobre a mesa com pães primeiro, João capítulo 6, Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 6 e o verso 35, que era a mesa com pães. Capítulo 6 e o verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos agora em Lucas. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que quem crê nele, cara, tem o pão da vida. Cara, tem a água viva. Cara, tem Jesus em sua vida. Lucas capítulo 4, verso 4. Mais uma analogia de mesa com pães. Capítulo 4, verso 4. Mas Jesus lhes respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Quer dizer, que está falando da tentação, cara, que Satanás fez em cima de Jesus. Cara, ele falou, está escrito, não só de pão viverá o homem. Cara, é como se diz assim, cara, não só, cara, vivendo no mundo, cara, o homem achar que é bom, cara, sem a palavra de Deus, sem, cara, a Bíblia Sagrada, cara, no seu sustento. Agora falar sobre o candelabro. Cara, vamos em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. E o verso 14 a 16. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quer dizer, está falando aqui no candelabro, que era o candelabro onde que era o sacerdote, o sumo sacerdote fazia a oferta, que ela se dedicava a Deus. Era mais um texto, cara, sobre o candelabro. Vamos em João capítulo 8, verso 12. Evangelho de João capítulo 8 e o verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer,
Era mais um texto de candelabro. Que o texto significa? Que João 6,35 significa que Jesus é o santuário. E a mesa, Lucas 4,4, nós e o santuário. Quer dizer, significa esses textos. Vamos ler mais textos aqui de Ellen G. White, falando sobre a mesa dos pães e candelabro. Desejado de todas as nações, página 270 e 271. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida na palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra de nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre ele pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Quer dizer, aquelas experiências relatadas na Bíblia, elas devem ser as minhas experiências. A gente deve pegar as experiências da Bíblia e contemplar a nós. De nós estudar e saber que nós devemos fazer exatamente o que a Bíblia diz. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força mortis da vida. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentar-se de sua palavra, acharão que ela é o espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se produz no discípulo, torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto é, comer o pão que desce do céu. Então, o desejado de todas as nações, páginas 270 e 271. Vamos ler umas passagens aqui da Bíblia Sagrada, falando sobre esses textos. Vamos para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 17, versos 18 a 20. Deuteronômio capítulo 17, versos 18 a 20. Também, quando se assentar no trono de seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias do seu reino, e ele e seus filhos do meio de Israel. Quer dizer, que você não se deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, seguir retamente a palavra de Deus. Não olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Não olhar para o mundo, e sim diretamente para a palavra de Deus. Vamos para o Evangelho de João,
capítulo 17, verso 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, para a gente santificar, que a palavra de Deus é a verdade e sempre será. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 15. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, desde novo, sabemos o que é aquela palavra de Deus. Vamos para ainda continuar no Novo Testamento, Lucas, capítulo 4, verso 18. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quer dizer, aqui foi aquela mensagem de Jesus, na sinagoga, num sábado, falando do livro de Isaías, falando que era o ano aceitável, que essa profecia se cumpriu, que ele ia libertar os oprimidos, que ele é o pão da vida, é a água viva. Vamos para a 1 Reis, lá no Velho Testamento. Primeira Reis, capítulo 1, e o verso 39. Capítulo 1, verso 39. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo e o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Não, eu li errado aqui, desculpe. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e o guarda real fizeram montar ao Salomão uma mula que era do rei, e o levaram a Giom. E o 39 também, né? Que era Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo e o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram uma trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Quer dizer, aqui eram os ungidos de Deus, né? Eram os escolhidos de Deus. Vamos ler o livro Fé e Obras, página 50. E quando o seu espírito entrar em vosso coração para incular a verdade em vossa alma, não a deixareis sair com facilidade. Tendes obtido tal experiência em examinar as Escrituras que todo ponto é estabelecido. E é importante que examines as Escrituras continuamente. Deveis abastecer a mente com a palavra de Deus. Fé e Obras, página 50. Aqui tem 4 hábitos diários da santificação. Eu vou falar 3 hábitos aqui, no outro vídeo eu falo o 4. Deixar de ver e ouvir tudo que é inspirado por Satanás, purificar nossa mente, é o hábito 1. Quer dizer, você deixar de ouvir tudo que é inspirado por Satanás, música, mundanas, coisas mundanas, de ver e ouvir. Você deve deixar isso e ver e ouvir coisas de Deus, a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada. Número 2, estudo diário e aprofundado da Bíblia.
E o terceiro hábito, transmitir aos outros o evangelho, que é importantíssimo, transmitir o evangelho às pessoas. O desejado de todas as nações, página 258. O alimento multiplicava-se nas mãos, e as mãos dos discípulos estendendo-se para Cristo. O próprio pão da vida nunca ficavam vazias. O diminuto suprimento foi suficiente para todos. Os discípulos foram um meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para os discípulos dele hoje em dia. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que recebem. Não podem de si mesmos suprir coisa alguma as necessidades da alma. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo. E só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. À proporção que continuarmos a dar, continuamos a receber. E quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. O desejado de todas as nações, página 258. Quer dizer, povo de Deus, esse foi curtinho, mas ela foi a lição número 3 dos pães, mesa dos pães e candelabros. Quero falar sobre que o pão da vida é Jesus Cristo e o candelabro é a luz de Cristo, que é em sua vida. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo todos esses minutos e segundos, Senhor, para pregar a tua palavra, pregar que o Senhor, meu Deus, é a fonte de toda a inspiração da Bíblia Sagrada. A tua palavra é a verdade e sempre será. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!